Este programa é livre para todos os públicos. Hoje a nossa conversa é muito estruturante. Nossa conversa hoje é sobre originalidade. Você sabe que para uma pessoa ser original, sabe o que ela precisa? Não, ela não precisa ser rebelde, transgressora. Não. Para uma pessoa ser original, ela só precisa ser assídua na origem. Quem é a origem de todas as coisas? De onde vem a originalidade de todas as coisas? Vem do próprio Deus. Eu gosto muito de me lembrar daquela passagem quando Jesus está passando através das plantações de trigo com os discípulos. E era sábado e eles estavam com fome. Fome e sábado, já entendeu, né? Eles passavam pelo trigo e arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com a mão. Mas tinha uma coisa que só agora a gente pensa, né? E depois de ler a Bíblia também a gente pensa mais a fundo ainda. Era proibido. Não se podia colher trigo ao sábado. Não se podia ser diferente. Não se podia romper aquilo que estava enrijecendo o ser humano. Não significa que a lei era negativa. Mas em quem nós vamos nos tornando com a lei é que é perigoso. E não tem jeito de não pensar que para viver uma vida de verdade mesmo, nunca vai funcionar com originalidade se nós formos no padrão. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito ousado. Por quê? Porque pode dar um nó na sua cabeça, mas pensa aqui comigo uma coisa. A unicidade é um direito humano. O que significa isso? Que eu tenho aqui, uma digital diferente da sua. Eu tenho um RG diferente do seu. Eu tenho aqui um sangue na veia com temperamento, com uma personalidade que tem raiz, tem história. Eu sou única. Eu sou Jadair de Oliveira Fernandes, filha da Dona Maria e do seu Alain. Quem no mundo é igual a mim? Ninguém. A unicidade é um direito, mas eu vou te chamar a atenção cinicamente aqui numa coisa. Eu quero que você pense comigo. Eu vou chamar de padrão o mínimo. Padrão o mínimo. Eu vou falar negativamente. Você considera o meu cinismo aí, tá bom? Considera o meu cinismo. Aquele mínimo, sabe o mínimo de esforço que você precisa fazer só para se manter vivo. Mínimo de esforço. O mínimo de constrangimento para não desagradar ninguém e manter-se falso, sem grandes dificuldades. O mínimo de estudo para você se manter num senso comum, sem sentir que o seu comum é fruto de pura preguiça e irresponsabilidade. Além disso, falta de caráter. É um mínimo. Parece, se você pensar no mínimo, que andar no padrão, naquele padrão aprisionante, é buscar uma segurança mínima. Aquela prisioneira é uma segurança mínima. Aquela prisioneira, sabe? Aquela que te sufoca e onde não há nenhuma ousadia em nome da paz que ruge na alma. A gente tem uma voz dentro de nós que clama por originalidade e espaço. Você pode prestar atenção que se você for sempre andar num padrão mínimo, o que eu quero dizer com isso? Se você for sempre andar no padrão que vem de uma força vocal, de uma ordem que vem de fora para dentro, você vai acachapar o ponto da sua alma que você não vai nem respirar. Mas em algum momento, essa alma acachapada vai gritar por liberdade de alguma forma, vai sair uma agressividade de alguma forma que você nem vai se conhecer. Por quê? Porque a vida vai se aprisionando. E você vai entender que você nasceu para esbugalhar aqui, os milhos no sábado. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser único. Mas vai ter gente que não vai estar de acordo. Vai ter gente que não vai aguentar te ver original. E você vai poder escolher se você vai andar no mínimo, naquele mínimo,
ou se você vai ousar ser você mesmo. Ser a gente mesmo é uma ousadia quase que transgressora hoje, porque a liberdade constrange os que gostam de nos acachapar e nos colocar na caixa. Eu ouso dizer para você que ser cristão é debulhar o trigo no sábado. É isso mesmo. É ser diferente. É nadar contra a correnteza. É contradizer todas as opiniões externas que dizem ou que tentam fazer de você um quadradinho que cabe numa caixa. Eu vou te contar, eu não conheço ninguém nessa vida que seja interessante. Conheço ninguém interessante que tenha arrancado minha admiração da mais espontânea e ao mesmo tempo onde ande no padrão, tendo só escolhido o mínimo. Pode prestar atenção que quem escolheu o mínimo na vida nunca provoca a admiração de ninguém. É bom que a gente evangelize, mas de preferência sem dizer nada. E quando a gente evangeliza sem dizer nada é porque a gente está provocando a admiração. Eu não conheço ninguém que ande no padrão, dentro da caixinha, sem originalidade ou unicidade, que me provoque admiração. Quem você admira? Presta atenção. Se você admira alguém, você vai entender que o que essa pessoa tem de mais admirável é quando ela é diferente, quando ela é ela mesma, quando ela não se finge de outra pessoa para te agradar, te seduzir ou te manipular. Mas se a gente tem esse coração desejoso pela originalidade, se a gente visita o coração de Deus sempre, a gente vai ter uma certa rejeição a esse tipo de desejo de manipulação dos outros. A gente vai ficar acordado. E é super perigoso que a gente queira ser igual a todo mundo. Querer ser igual a todo mundo é viver mentalmente no padrão. Isso não significa que você não pode fazer parte de uma imensa instituição que tem a sua ordem, que tem a sua forma de existir. Não, eu estou dizendo de um padrão de alma, não de somente comportamentos. Senão, como é que seria a vida das carmelitas? Elas vivem o mesmo horário, fazem tudo junto, tudo igual, todo dia. E olha que aonde existe liberdade e originalidade, ali sim a santidade descansa. É muito importante que a gente saiba que muitas vezes querer andar no padrão, querer ser assim, perder a sua liberdade de alguma maneira, quase sempre é ter medo de sofrimento. A gente faz isso para fugir da dor diante do vir a ser, sabe? Porque é doloroso ser a gente mesmo, a gente paga um preço alto. Por quê? Uai, bem mineiro, né? Porque é como andar no padrão é viver morto. Por quê? Porque o exercício da liberdade, ele é sempre exigente, mas não há um ser humano que não tenha nascido para a liberdade. A gente, quando foge da nossa originalidade, do nosso direito à liberdade, é como respirar, mas estando morto, sabe? E a gente precisa entender que quando a gente não escolhe a nossa originalidade, que é a nossa vocação à vida, a gente respira um ar e emite um ar que não gera mais vida. Não vai para lugar nenhum. Deus me ajude, Deus te ajude a esbugalhar as espigas de milho do sábado da minha vida e da sua vida. Essa vida que Deus dá para mim e para você, e que nos últimos dias, cada vez mais a gente vai entendendo que nos últimos dias da nossa vida, esse sentido de originalidade grita por espaço. E a gente precisa viver o calor e a dor do sábado de cada dia. A gente precisa experimentar. Com certeza você deve estar vivendo em um lugar onde você tem dúvida de dizer o que você pensa, ser espontâneo, ser honesto com a sua opinião, com a sua visão. E aí tem aquele pequeno incômodo de dizer, mas e se o se? E a vida vai sendo construída numa dúvida eterna. A vida com Deus, baseada na verdade, nunca é dúvida, mas é salto de fé. Salto de fé não é dúvida, salto de fé é risco baseado na esperança. Quando nós vamos viver sem risco? Nunca.
porque é o humano, isso que clama a viver o risco com Deus. E a gente precisa aguentar o julgamento dos outros. Isso é o mínimo para começar uma vida digna. Ouse, pelo amor de Deus. Não queira ser como os demais. Não, não, não. Se for parecido, pode ser que tenha a mesma vocação. Já ajuda um pouco, não está sozinho no caminho. Ótimo. Mas a gente tem que sentir a dor sagrada de ser diferente. Porque o Senhor é Deus também dos que vivem à margem dos padrões que matam. Você precisa saber o que mata você. O que te tira a alegria? O que te tira o brilho? O que te faz murchar? O que te tira desse lugar do qual você nasceu para? Eu muitas vezes admito para vocês que na vida pública, como cantora ou mestre em psicologia, especializanda, esse monte de título aí, quantas e quantas vezes eu tive medo de ter o meu próprio caminho. Eu tive medo de ser eu mesma. Tive muito medo. E quantas vezes eu fui entendendo que por mais que eu tentasse ir no caminho parecido da minha vizinha, da outra lado, quanto mais eu ia tentando ser igual a alguém, mais insuportável eu ia ficando. Eu demorei bastante para entender que meu caminho era único e que eu tinha um trilho para andar e que ele vai me pertencer para sempre. E sempre a tentação da vida pública vai ser pensar mas se eu tivesse feito que nem a vida do fulano, do Beltrano, do Ciclano, eu teria dado certo. E aí a gente vai fazendo perguntas mesquinhas, sabe? Perguntas mesquinhas é quando você só quer olhar para aquilo que o outro ganhou, mas nunca para calçar o sapato e sentir a dor que ele sentiu para construir o que construiu. Esse é o maior veneno para a vida original cristã de alguém. É a inveja da vitória alheia. Quem é original e busca a sua própria vida entende que o que você faz ninguém vai fazer, que o que você escolheu ninguém vai escolher, que o que você está realizando ninguém vai realizar. Por quê? Porque você está pagando um alto preço por ser você. Vai doer? Vai doer sempre, criatura. Como é que a gente amadurece? Sentindo dor pela coisa certa. Ai, Deus me livre da dor. Aí você vai entendendo por que os santos sempre pediam a Deus mais sofrimento. Por que eles agradeciam a Deus pelo sofrimento? E por que eles realmente amavam o sofrimento? Por quê? Porque eles sempre saíam melhores. Essa é uma canção de fuga. Uma canção de fuga significa uma canção que foi feita depois da fuga de mim mesma. Uma canção de rejeição à minha originalidade, mas que depois eu achei o rumo. Eu vou cantar para você pensar no seu rumo. Sabe aquele lugarzinho que você fica olhando, né? Olha para cá, olha para lá e fica procurando alguém para se espelhar, para ser igual, para acertar, para facilitar o caminho. Deixa de falar que para a originalidade humana não tem facilitamento, nem facilitação, nem facilidade. Não tem. Por quê? Porque essa é a vida humana. A vida humana clama por liberdade. E ela só se encontra no Cristo. Se você ficar procurando outros moldes, outras caixas para entrar, para ver se você se encaixa, não vai. Você vai ver. Você vai rodar e entender que você precisa desabrochar. Precisa ousar ter os seus próprios passos. Porque senão você vai amargar. E vai se tornar insuportável. Mas lógico que você não vai se assumir insuportável, claro que não, vai ter sempre alguém culpado, né? Porque a gente pendura nas costas dos outros que a gente não dá conta de assumir, não é isso? Não é? Você mora em Marte, eu aqui no planeta Terra eu tenho visto essas coisas aí. Presta atenção. Eu canto uma canção de fugitiva que voltou, mas que agora entende que o meu lugar, ainda que muito pequenino, só cabe uma pessoa, a mim mesma, na responsabilidade de ser Jadair, no meu RG, no meu CPF, nos meus boletos.
Seu olhar me trouxe aqui, já faz tanto tempo que eu me despedi. Quis outro caminho pro meu coração, eu quis voar. Quero lhe contar por onde andei e o que sobrou de mim quando eu duvidei da primeira vez que você me olhou. No seu calar entendi, eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar e eu só preciso ouvir a sua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos Lembra que no caminho da originalidade, vez ou outra, você precisa desconfiar dos seus sentimentos. Você sabe que sentimentos são que nem a lua. Um dia tá para baixo, fininha e elegante. Outro dia tá para cima, fininha e elegante. Outro dia ela tá cheia, maravilhosa. Tem dia que ela não aparece e não dá satisfação. Os sentimentos são assim. Tem dia que você não está sentindo nem a Coca-Cola gelada no deserto. Tem dia que você não está sentindo nada. E a gente vai se guiar sempre pelos nossos sentimentos. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente sente algo em alguma circunstância, eu não estou sabendo tudo sobre aquela circunstância mediante o que eu estou sentindo. Não. Eu estou sabendo sobre mim naquela circunstância. Então toma cuidado, dá uma desconfiada vez ou outra para você seguir o seu caminho de originalidade guiado pelo que você sabe de você e pela experiência de vida. Você sabe o que é? Que a intuição, ela é a nossa inteligência espiritual. É por onde o Espírito Santo nos sopra aquilo que é importante para a nossa vida. A intuição é sempre construída de uma informação que veio da experiência do passado, de uma visão de futuro esperançosa que a gente tem e de uma abertura no momento presente. Você já pensou se você fosse só guiado pelo seu sentimento para ser quem você deve ser? Tem dia que tá capa virada, né? Tá tudo brabo, tá irritada, tá insuportável. E aí, nesse dia, não é para ser original? Nesse dia, não é para ser quem você deve ser? Não, a nossa originalidade, ela não é sempre construída só pelo que a gente sente, mas é pelo que a gente sabe e pelo que a gente crê. Pela fé que a gente tem naquilo que a gente sabe. A fé é o exercício da nossa memória e da memória do que é sagrado, do que é elevado e eterno. Então, nesse momento eu canto mais uma vez para você que às vezes você vai se sentir só. Realmente vai estar no deserto e não vai ver nada, nem ninguém. Mas você vai ouvir os passos dele por aí. Você vai ter os sinais necessários e exatos para ter coragem de ser você mesmo. De ser você mesma.
Tem uma partezinha que diz assim: no seu calar, entendi. Olha só, vou de novo. No seu calar, entendi. Eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar e eu só preciso ouvir a sua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando não sei por onde ir. Quase sempre, quando eu tenho dúvidas de decisões que eu preciso tomar ou de lugares que eu preciso me ocupar inteiramente, o maior medo que eu tenho de mim mesma é da inveja. E é quando eu desconfio de mim mesma e presto atenção se eu estou realmente amando o caminho que Deus me deu ou se eu estou olhando para o terreno alheio achando que ele é melhor do que o meu. Esse é sempre para mim um lugar sagrado de luta. E eu preciso me perguntar, tá invejando o que, Jadair? Tá querendo o que o outro tem? Tá olhando para o que na vida do outro? Eu queria que você fizesse essa pergunta, porque cada vez que você inveja alguém, você deixa de construir a sua unicidade, você deixa de construir aquilo que é só teu. E tem coisas que vai demorar mesmo. Mas ninguém me reconhece, ninguém me dá atenção, ninguém me dá valor. Ô, carentinho, na carência sempre tem um pedido para receber. Na originalidade é sempre um chamado para doar. Ninguém se realiza recebendo. A gente só se realiza se doando. Isso não é só para os cristãos, não. Isso é fundamento da logoterapia. Isso tem comprovação científica. E eu digo para você com segurança, para você realizar o seu sentido de vida, você só vai conseguir entregando de você, no seu caminho de unicidade, entregando de você e vencendo toda a mesquinharia. E enquanto você se entrega de verdade, você não vai ter tempo de invejar ninguém.